Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de crédito desta semana a cada agência. Para quem não me conhece, meu nome é Albina Ribeiro e sou gestora de crédito na Decisões e Soluções Guimarães Quintana. Como é habitual, todas as terças-feiras eu estou um pouquinho com vocês neste formato, abordando temas sobre crédito. Antes de iniciar o tema de hoje, relembro apenas o convite para que nos sigam nas redes sociais, Facebook e no Instagram. Bem, nestas últimas semanas abordei temas como o PARI, que tal como o nome indica, nada mais é do que um plano de ação para o risco de incumprimento, cujo objetivo é precisamente evitar a entrada em incumprimento por parte do cliente de crédito. Hoje então eu vou falar-vos do PERSI. Mas afinal o que é isto? O que é o PERSI? O PERSI significa Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento. Nada mais é do que um acordo entre uma instituição de crédito e cliente no caso de haver atraso no pagamento de prestações de crédito, consequentemente de situação de incumprimento. O propósito maior do PERSI é precisamente evitar que o cliente e a instituição bancária tenham de encaminhar o caso para tribunal, evitando burocracias e ao mesmo tempo garantindo uma maior agilidade no processo de renegociação do crédito. Embora seja da competência do banco dar início a este processo, pode ser o cliente bancário a solicitá-lo ao banco. Caso o cliente não o faça, não solicite, será informado então pelo banco de que o processo está em curso até 5 dias após o seu início. Como é que se dá então início ao PERSI? Apesar do cliente poder então solicitar junto do banco, o início do PERSI, segundo a informação disponibilizada no Banco de Portugal, é à entidade credora que compete iniciar o processo, sendo obrigada a fazê-lo em algumas situações, nomeadamente assim que o cliente o solicite, entre o 31º e 60º dia após o cliente entrar em situação de incumprimento, isto é, durante o mês seguinte à entrada em incumprimento. Ou então assim que o cliente se atrase no pagamento das prestações, caso este tenha já alertado a instituição para o risco de incumprimento. Cabe à instituição credora informar o cliente sobre a sua integração no processo do PERSI num prazo máximo de 5 dias após este ter ocorrido. Por exemplo, um casal ainda a reembolsar um crédito automóvel. Entretanto, um deles é despedido e ambos percebem que as prestações que devem ainda ao banco são agora muito elevadas face ao rendimento que terão, pelo menos nos meses seguintes, nos próximos meses. De modo, então, a renegociarem as prestações e prazos da dívida, dirigem-se então ao banco e pedem para dar início ao PERSI. Em comparação com um outro cliente que deixou de pagar as prestações do seu crédito, entrou então em situação de incumprimento. Neste caso, é o banco que dá início ao PERSI. Imaginemos que este cliente, entretanto, confessa que, afinal, neste momento, não consegue pagar as prestações acordadas, então, à semelhança do casal do exemplo anterior, pode renegociar com o banco o pagamento do empréstimo também. Como é que como é que o PERSI pode ser útil? No decorrer do PERSI, a instituição credora deve procurar perceber qual a capacidade de resposta financeira do cliente e, caso este tenha disponibilidade financeira para tal, preparar uma ou mais propostas de regularização do crédito, como, por exemplo, a consolidação ou diminuição das prestações e aumento dos respectivos prazos. Estas propostas devem ser apresentadas ao cliente num prazo de 30 dias. Findo este prazo, ambas as partes dispõem de 90 dias para negociação dessa proposta. Durante o processo do PERSI, a instituição de crédito está proibida de, primeiro, ceder o crédito ou comunicar a sua posição contratual a terceiros. Resolver o contrato de crédito apenas com base no incumprimento também está impedida de o fazer. E também está proibida de agir judicialmente contra o cliente de forma a recuperar o crédito concedido. Como é que o PERSI se extingue? A solução ideal para a extinção do PERSI consiste no pagamento integral dos montantes em dívida por parte do cliente ou então com a obtenção de um acordo entre as duas partes para a regularização do incumprimento. No entanto, o PERSI pode ser extinto pela instituição caso o cliente não apresente capacidade financeira para regularizar o seu incumprimento, se for aplicada uma penhora ou decretado arresto sobre os bens do devedor. Se não for possível chegar a acordo e se as partes não pretenderem prorrogar o prazo de negociação, o PERSI extingue-se automaticamente.
PERSI também se extingue se o cliente rejeitar as propostas que lhe forem apresentadas ou se declarar insolvência. No caso de ambas as partes não acordarem a prorrogação do prazo de 90 dias para o PERSI e o processo continuar após essa data, então considera-se este como extinto também. No caso da extinção do PERSI, a instituição bancária coloca o processo em tribunal, o qual irá ditar o modo de pagamento da dívida, por meio de penhora de bens, penhora de contas ou pagamento por parte do fiador designado no momento da assinatura do contrato de crédito. Nos exemplos anteriores, no caso do casal, por exemplo, poderiam ter de penhorar o carro. No caso do outro cliente, isto poderia ver a sua conta congelada. Isto para dizer que a solução encontrada pelo tribunal irá sempre depender de caso para caso. No decorrer, então, do PERSI, a instituição credora ou o banco está proibida de resolver o contrato de crédito ou de vender o crédito a terceiros, como já mencionei. O cliente bancário beneficia do facto de, ao longo do processo de PERSI, a instituição credora não poder agir judicialmente contra si. Não pode também cobrar qualquer comissão pelo processo, apenas pode cobrar encargos que tenha a nível de conservatórios ou cartórios notariais, por exemplo. Este procedimento, o PERSI, revela-se então vantajoso também para as instituições financeiras, garantindo quase sempre que o pagamento do crédito é devidamente regularizado. Apesar de não poderem cobrar comissões associadas ao PERSI, podem encarregar os clientes do pagamento de serviços que se vejam então obrigadas a contratar a terceiros. Com isto, eu dou por terminada este tema. Espero que este tenha sido um assunto também interessante para si, mas se ainda persistirem algumas dúvidas, não hesitem em contactar. Terei todo o gosto em ajudar, juntamente com toda a equipa da DS Quintana. Não deixem de acompanhar os nossos vídeos semanais das diferentes áreas, crédito, seguros e imobiliário. Despeço-me então, desejando uma boa semana a todos vocês e já sabem, para a semana cá estarei com mais um tema, pelo que conto com a vossa presença no mesmo dia e à mesma hora, no local de sempre. Até lá, fiquem bem!